Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu estou bem também, muito obrigado por perguntar. Hoje eu vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre uma pessoa que teve vital importância na análise de discurso no Brasil, principalmente. Análise de discurso e não do discurso. Eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê. Ela teve vital importância, eu gosto de falar isso logo de cara, porque assim, quando eu estou estudando sobre análise de discurso, algo que me chama a atenção sobre Eni Orlandi, que é a pessoa cuja qual estou falando sobre aqui, ela é brasileira. Ela, assim como nós, talvez não vocês, mas assim como eu sou nascido aqui em São Paulo. Ela nasceu em 42, mas eu não nasci em 42, mas o que eu quero dizer ela, assim como nós, é brasileira, ou seja, enquanto o caminho da análise de discurso foi pavimentado fundamentalmente por pessoas, por estrangeiros que trouxeram os conceitos e pesquisas e estudos, ela estava fazendo o seu trabalho aqui. Ela ficou conhecida principalmente por traduzir a obra de Péchet, de Michel Péchet, que foi publicada fundamentalmente, principalmente em francês. Então ela traduziu a sua obra e também teve a sua obra autoral também, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Mas ela também lecionou na USP, ela criou o LabUrb, que é o Laboratório de Estudos Urbanos da Unicamp. E, bem, isso eu posso falar como um sumário para vocês entenderem a importância e quem foi Eni Orlandi, tá bom? Dentre as obras inaugurais de Eni Orlandi estão As Formas do Silêncio, que é um livro pelo qual ela foi muito premiada, e a análise de discurso e não do discurso. Por que de discurso e não do discurso? Na época, se ela publicasse um livro chamado Análise do Discurso, esse título poderia ser tirado de contexto e atribuir um cunho de política. Não que não envolva política, análise de discurso, a gente vai discutir isso um pouquinho daqui a pouco, mas no cunho de politicagem, como se ela estivesse falando sobre os políticos, mais claramente falando, né? Dentro dessas obras que ela publicou, foram mais de 35 livros, então eu não vou citar todos eles aqui, mas dentro dessas obras ela desenvolveu um estilo de linguagem muito único, que foi um estilo de linguagem onde ela conversa com suas obras anteriores. Ela não muitas vezes ela não descarta aquilo que ela falou anteriormente, ela pode criar atualizações e adendo as partes das obras que ela tivera publicado anteriormente, mas ela tenta sempre conversar com o que ela já publicou, criando um senso de compartilhamento de compartilhamento e de compartimentar a obra que ela publicou anteriormente. Então, se você tiver lido uma obra anterior, isso vai conversar com a obra que ela publicou posteriormente. Isso é um estilo bem próprio dela e que foi adotado como uma forma de criar toda a obra dela como se fosse uma grande obra singular e compartimentada, né? Dentro da sua pesquisa e da sua obra, ela discute principalmente a não objetividade e não obviedade do discurso. Então, o que eu quero dizer com isso? Ela tem uma frase que ela, na verdade, parafraseou de Péchet, que ela gosta de mencionar na sua obra. Eu vi em algumas entrevistas quando eu estava estudando sobre ela. E ela fala assim que quando você aponta para a lua, análise de discurso quando você aponta para a lua, mas você não olha para a lua, você olha para o dedo de quem está apontando. Então, análise de discurso pelos parâmetros, pela perspectiva de Orlandi, é exatamente isso. Você não ir pelo óbvio, porque todo discurso pede um indivíduo. Não há discurso sem indivíduo e não há indivíduo sem ideologia. Então, com isso, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que há todo um background que a gente precisa analisar
como forma de mediar melhor o estudo do discurso. Pois apenas dessa forma, a forma da gente analisando o psicossocial, o que há em volta desse indivíduo, a gente consegue criar uma análise coesa com a realidade. Até porque o que se diz só é dito porque há um pensamento que permeia as ações e as falas daquele que fala, né, o indivíduo. Então, eu acho isso muito interessante e quando se trata de análise de discurso, e a gente tem que analisar além do óbvio, isso é algo que faz todo sentido na hora de estudar. Galera, precisei pausar, porque aqui na frente da minha casa estavam passando algumas motos, começaram a fazer barulho, eu tive que cortar um pouquinho antes. Mas o que eu ia finalizar é falando sobre algumas contribuições e menções finais de algumas contribuições que eu queria fazer menção aqui da Eni Orlandi em relação a nós, como linguistas brasileiros, alguns conceitos extras que ela desenvolveu ao longo da sua obra, que dentre eles estão o conceito de silêncio, que foi desenvolvido ao longo do livro As Formas do Silêncio, conceito de memória metálica, conceitos de discurso autoritário, discurso polêmico, e ela também foi a fundadora do mestrado de Ciências da Linguagem, ali em Pouso Alegre. Então, como vocês podem ver ao longo dessa apresentação, ela não foi uma pessoa que teve impacto apenas em alguma cidade ou em alguma localidade, ela teve impacto em todo o Brasil. Ela teve impacto onde ela atuou como professora, em São Paulo, depois em Campinas, depois Pouso Alegre. Então, aqui é a minha pequena apresentação sobre quão impactante foi a contribuição de Eni Orlandi nos termos da linguagem, nos termos de análise de discurso aqui no Brasil, ok? Então, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vejo vocês na próxima. Até mais.